São João capítulo 16, do versículo 7 até o 15. São João o que, pai? São João capítulo 16. Para Até o 15? 16 até onde? 15. Versículo o quê? 15. Versículo Posso 15? ler? Eu posso ler do uma parte? 7 ao 15. Posso ler uma parte? Será que aqui, pai? Nessa assim, pai, diz que Jesus também? São João 16, do verso 7 até o 15. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, converterá o mundo do pecado, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém? Amém. Amado Deus e Pai Celestial, abençoa a tua palavra e abre o nosso entendimento. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço. Amém. Amém. Beleza, Santa. Beto, fica quieto, tá em cima da câmera. Fica quieto e pega tudo aí. Nessa leitura, irmãos, uma coisa interessante que acontece muito, se você perguntar para uma pessoa, apesar que hoje as pessoas zombam de tudo, né? Não existe mais respeito. As pessoas quando não conhecem mais a Deus, eles não sabem respeitar mais nada. Esse dia um sujeito falou para mim, nem se Jesus Cristo candidatasse em tal partido, eu não votava nele, porque eu não gosto desse partido. Uma que o Senhor não entra em política que é de Satanás. Isso é a Bíblia. A cabeça dos políticos, da política é o diabo. E outra, ele é tão ignorante que se o Senhor Jesus tomasse o partido do inferno, o melhor lugar para viver era o inferno. Porque não tem ninguém melhor que ele. Mas, de uma forma ou de outra, todo mundo sabe que o Senhor Jesus Cristo é o único, né? Todo mundo sabe que foi o único homem perfeito, o único homem justo, o único que viveu, que santificou, deu sua vida por todo mundo. Nas Escrituras estão relatados, vamos dizer assim, não toda a vida do Senhor, né, do Mestre, relata do nascimento até os 12 anos de idade, depois dos 30 até os 33 anos.
quando ele foi crucificado. Mas mesmo assim, São João disse que se fosse pôr em livros, não caberia no mundo inteiro os feitos que o Senhor fez nesse tempo que está registrado. Isso não quer dizer que o Senhor Jesus não fez nada nos 18 anos que não está registrado, né? Dos 12 aos 30, não tem registros do que ele fez. Mas, conhecendo a natureza do Senhor Jesus como ele era, com certeza foi a mesma coisa, né? Uma vida de dedicação, uma vida de sacrifícios, uma vida de entrega. Ele podia ter tido esposa e família como qualquer homem, mas ele disse: Pai, por causa dos filhos, eu me santifico, me separo. Então todo mundo entende, todo mundo aceita que o Senhor Jesus Cristo é o melhor homem que pisou na terra, o mais perfeito, santo, o próprio Deus, né? O próprio Isaías escreveu: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então era Deus em forma humana, aqui na terra. Mas aconteceu, para cumprir as Escrituras, aconteceu que ele teve que ser tirado. Por quê? Porque alguém tinha que pagar o preço do pecado. Um santo, um que não tinha pecado, que não tinha falha, tinha que carregar os teus pecados e os meus. Porque de outra forma, a única coisa que restava para todas as pessoas, assim que eles fossem para a sepultura, era o inferno. O Senhor, querendo salvar as almas, ele foi, pagou o preço que Deus exigiu, que era a morte. E assim ele te salvou e salvou a mim, desde que nós o aceitemos, né? Quando nós rejeitamos o Senhor Jesus Cristo, ainda que vivos, estamos mortos, aguardando o inferno. Não existe outra linha. A religião hoje tem colocado muita gente enganada. Ah, eu sou crente, eu sou da igreja, eu sou não sei de onde. Segmentos e segmentos, interpretações e interpretações. O Senhor disse que está tudo perdido. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Se alguém acrescentar essas escrituras, as pragas que estão escritas neste livro serão acrescentadas na vida dessa pessoa. Então, ser religioso não quer dizer nada. O rico era religioso, sacrificava e estava na igreja o tempo inteiro e foi bater no inferno. Não é isso. A Bíblia não fala nada da gente ser crente de uma igreja. O Senhor Jesus disse: examine as escrituras, vocês vão me conhecer dentro da Bíblia. Vocês vão saber como é que é a minha natureza dentro da Bíblia. Como é as minhas exigências. Então, o tempo que o Senhor Jesus começou o seu ministério, com 30 anos de idade, esses 3 anos e meio que o Senhor Jesus pregou, ele foi o que aqui nessa terra? Ele foi tudo que vocês imaginaram. Adjetivo que vocês quiserem colocar em cima do Senhor Jesus, cabe, ainda falta. E falta muito. Ele foi teu Salvador, ele foi teu consolo, ele é a tua paz, ele é o teu sacrifício, ele é o perdão de cada um de nós. E ele é o nosso guia. Ele foi o nosso guia. E é o nosso guia. Quando em corpo, que ele andava aqui na terra, então, aqui São João escreveu o que ele disse, né? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Bom, o Senhor deixaria os discípulos. Mas ele fez uma promessa. Que promessa é essa que o Senhor Jesus fez aqui? Que ele enviaria outro guia. Quando a gente fala outro guia, dá a impressão de que é outra pessoa, né? Não, é o próprio Deus em outro ofício. O Espírito que estava dentro dele, o Espírito de Deus, de Jeová, agora trabalhando como Espírito Santo,
Joel capítulo 2, verso 28, eu já citei isso aqui muito. Diz o Senhor Jeová, no fim dos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele não disse derramarei do Espírito Santo. Lá em Joel, no Velho Testamento, Joel 2,28, ele não disse, diz o Senhor Jeová, no fim dos tempos derramarei do Espírito Santo sobre toda a carne. Ele disse, no fim dos tempos derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quando o Espírito Santo caiu nos irmãos do dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 4 em diante, perguntaram para Pedro, o que está acontecendo, Pedro? Ele disse, hoje cumpriu Joel 2,28. O Espírito Santo é sobre nós. Então o Espírito Santo, irmãos, é o próprio Jeová do Velho Testamento. Só o nome, um ofício diferente, é o mesmo Deus. Então eu estou falando aqui, eu quero falar um pouquinho sobre guia, ou um guia. Nós sabemos que há dois guias maiores na Terra. Isso também as Escrituras. A Lucifer e a o Senhor Jesus Cristo. Você não tem para onde correr, eu não tenho para onde correr. Ou eu estou guiado por um, ou eu estou guiado pelo outro. Não existe meio termo e não existe um terceiro. Ah, eu sou crente há 50 anos, eu sou crente há 10 anos, eu sou crente há 3 anos, eu sou frequente à igreja. Observa o que você está seguindo. Observa o que você anda fazendo. Observa que jeito. Como é que você observa se está certo ou se está errado? Você tem que filtrar com a palavra. Se você é crente de uma igreja e está seguindo uma doutrina que não tem dentro da Bíblia, o teu guia não é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele nunca faria isso. O Espírito Santo nunca te guiaria contra a Bíblia. Tem um demônio te enganando, um espírito religioso ensinando o Evangelho, 99% do Evangelho te põe no inferno. Isso é as Escrituras. Nem um tio, nem um jota pode ser mexido. A Bíblia diz, irmãos, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Sabe por que os escolhidos não podem ser enganados? Por causa do Espírito Santo. Os irmãos pensam que é algum pregador que é bom? Vocês acham mesmo que é algum homem que é muito inteligente, que ele é muito sábio, lê muito Bíblia, lê muita mensagem? Não é não, irmãos. Não existe homem sábio. Se fosse assim, teólogos, doutorados, mestrados, todos seriam salvos, porque conhecer a Bíblia desse tanto. No entanto, estão com o focinho enterrado numa lama de doutrinas falsas e não conseguem entender isso. Liberando a humanidade a pecados e condutas e vestuários e costumes errados e com 10, 15 anos de faculdade de teologia. O Senhor disse, examinais a Escritura. Ele não disse para examinar o homem nem sua teologia. Pelo contrário, o Senhor disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, assim que o Senhor Jesus deixou os discípulos, Ele disse que outro guia seria enviado. Como eu disse, não há 3, e você não tem 3 opções, e eu não tenho 3 opções. Hoje eu falei para o seu Edson na oficina, eu falei, seu Edson, as pessoas não conhecem as Escrituras, eles pintam um diabo tão feio, e eles não sabem que não é. Satanás é belo. Eles dizem ter tanto medo do diabo e vivem abraçado o dia inteiro, fazendo o que ele gosta. Quebrando a Escritura, quebrando a palavra de Deus, porque o que Satanás oferece é o prazer da carne, é tudo que é bom, é tudo que é fácil de fazer. É o caminho do inferno. Não tem reprovação, não tem nada, não tem doutrina, não tem nada. O irmão Brana diz, igreja que não tem doutrina não é igreja de Cristo. Porque Cristo é doutrina.
O Senhor disse, sem santificação, ninguém pode ver a Deus. Sabe o que é santificação? A palavra santificar? Santificar significa separar. Separar do quê? Pedro disse, dos costumes dos gentios, dos costumes do mundo que obrava em nossos membros, no nosso corpo, no tempo que vivíamos no mundo. Então não dá para você ser crente e ser mundano ao mesmo tempo. O que mais me aborrece é a ignorância. Se as pessoas lá fora tivessem vendo essas vidas conscientes, não, eu quero ser desse jeito, eu não estou nem aí que eu estou indo para o inferno. Eu prefiro viver desse jeito, eu gosto, é mais fácil, é prazeroso. Eu sei que eu estou indo para o inferno, mas eu quero essa vida. O duro é ele pensar que está indo para o céu, porque tem um corvo mentiroso falando para ele que ele está tudo bem do jeito que ele está. Aí quando você vai levar o evangelho, a contenda. Não, meu pastor falou que é desse jeito. Então você mostra na Bíblia. Pode ser na tua Bíblia mesmo. Mostra aí que está certo o que você está fazendo, o que você está falando. Não existe homem perfeito. A Bíblia é perfeita. Existe fé perfeita. Você pode crer 100% no evangelho e não está dando conta de viver. Mas você enxerga 100% perfeito. E busca o perfeito. Agora, viver enganado... O Senhor Jesus falou disso, né? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então o Senhor deixou um guia. Aqui na terra você tem que ter um guia. Você vai por tua conta? Ó, não esqueça que existem dois poderes maiores na terra, maiores, Satanás e Cristo. Um vai te influenciar. Ainda que você quiser, ainda que você queira servir a Deus, você não pode com Satanás. Você não tem entendimento e eu não tenho entendimento para rasgar com ele. Gente, a tática dele é viver na ignorância. Falei para o seu Edson, falei, seu Edson, a tática do diabo é não deixar o povo saber quem ele é e como ele trabalha. O irmão Brana, como ele foi um pugilista, ele foi lutador de boxe profissional, ele disse, você tem que estudar seu inimigo. Como é que você vai sair para lutar com uma pessoa que você não sabe onde que é o ponto forte dele ou onde é o ponto fraco? Isso faz muita diferença, porque no decorrer da luta, se ele abrir a guarda e o ponto fraco dele ficar vulnerável, você acerta ali e ganhou a luta. Se você não sabe, passou e você não bateu, perdeu. Fica lá mais 10, 15 minutos socando um ou outro lá. Então o Mombrana diz, você precisa saber quem é Satanás. Ao contrário do que as religiões ensinam, algumas religiões nem falam Satanás, tem medo de falar diabo, Satanás, coisa ruim. Gente, Satanás tem contato com Deus direto, ele precisa de ter contato com Deus, porque ele tem que pedir para fazer isso, para fazer aquilo, muitas coisas ele tem que pedir, para mexer com o Filho de Deus, então nem se fala. Tem que passar aquela filona, vamos dizer assim, até chegar no mestre, para pedir por ele, para poder fazer que nem ele fez com Jó. Que interesse que Satanás tinha de se apresentar na presença de Deus? Se ele não tivesse incomodado com a vida de Jó. Satanás estava incomodado com a vida de Jó. Não sei quantos mil jumentos, não sei quantos mil camelos, não sei quantos mil boi, não sei quantos, tudo de mil. O homem era rico demais. Não sei quantos mil alqueires de terra. Os 10 filhos mais lindos que tinha na terra, diz a Escritura. Satanás estava incomodado. E Jó não vivia uma vida regalada, folgada, aproveitando a sua riqueza, só festejando e vinho e farra. Não, Jó vivia adorando a Deus, respeitando o Senhor, e por temer que os seus filhos não tivessem respeitando o Senhor corretamente, ele vinha e oferecia sacrifícios pelos próprios filhos. Sacrifícios que os filhos tinham que oferecer. Para não deixar passar, ele ia e sacrificava. Ó, meu Senhor, isso aqui é pelos meus filhos, 10 sacrifícios, meus 10 filhos. Porque eu não sei se eles andam sacrificando corretamente.
de temor, de respeito, de desagradar a Deus, de medo de desagradar a Deus. Satanás incomodou com aquilo. Falou, não pode. Um homem tão rico desse jeito podia estar só na farra, na bebedeira e um harém de mulher para todo lado, farreando. E ele está respeitando a Deus, sacrificando pelos filhos, orando o tempo inteiro, na presença de Deus o tempo inteiro. Isso não pode. Vou conversar com o mestre. Vou conversar com o Criador, vamos dizer assim. Isso aqui não está certo. Aí vem o diabo na presença de Deus, diz as Escrituras, e o Senhor perguntou, de onde você vem? Ah, de rodear a terra e passear por ela. Não é o que Paulo diz? Não é o que a Bíblia diz, né? O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está aqui o tempo inteiro rodeando. Quem não estuda ele não sabe que ele está o tempo inteiro rodeando em volta. Ah, eu venho aí, eu rodio a terra o tempo todo e passeio por ela, pego um aqui, pego outro ali, cabo com um aqui, mato outro ali, mando um para o inferno aqui, mando outro para o inferno ali. É o que eu faço. É o que a Bíblia diz, né? Matar, roubar e destruir. É o trabalho de Satanás. E o povo ainda acha que ele não existe. A Bíblia fala tanto do diabo ensinando quem é ele. Aí Deus perguntou, então o que você me fala do meu servo Jó? Ele falou, o senhor sabe, né? Porque um serve a Deus desse jeito. O homem é rico, podre de rico. Tem os 10 filhos mais bonitos que existem na terra. Desse jeito qualquer um serve a Deus. Sim, é fácil. Tira tudo que ele tem, deixa ele pobre, acaba com tudo, acaba com a vida do homem, para ver se ele continua sendo crente. Não foi o que a pessoa falou para o Mombrano, quando ele estava doente? E você continuou sendo crente depois que você estava doente? Deus falou, então tá, vai lá. Não é para tocar na vida dele, tá? Satanás desceu que nem um foguete. Falou, agora eu cabo que esse filho. Entrou nos filhos, matou os 10 filhos. Entrou nas fazendas, não acabou com tudo, acabou com as fazendas, acabou a boiada, acabou com os jumentos, os camelos, acabou. Já ficou pobre, 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 pobre. Matou? Mas matou. Matou, acabou com tudo. O gado, tudo que ele tinha, acabou. Ficou pobre. Mesmo depois de pobre, sem condição de nada, ele continuava fazendo seus sacrifícios a Deus, seu sacrifício, e orando ao Senhor e engrandecendo o nome do Senhor. Volta Satanás de novo, ele ficou incomodado. Mas não pode. Isso não está certo. O homem agora está na miséria, não tem nada. Como é que ele pode continuar servindo a Deus desse jeito? Ser fiel desse tanto? Vou lá de novo. Preciso falar com ele de novo. O Senhor perguntou, de onde você vem, Satanás? Ah, de rodear a terra e passear por ela. E agora? O que você me fala do meu servo Jó? Acabou com tudo, deixei, né? Você matou tudo, matou os filhos, acabou com a riqueza. O homem está lá, não tem que trabalhar de dia para comer de noite. A palavra Satanás significa acusador. O acusador dos filhos de Deus é o diabo. Por isso que a gente nunca deve ficar apontando nenhum filho de Deus, porque nós somos na hora vasos de Satanás. Acusador, Satanás significa acusador. Aí ele foi acusado de novo, falou, não, mas ó, o senhor sabe como é que é, olho por olho, dente por dente. Ele perdeu tudo, perdeu a família, perdeu a riqueza, mas está sadio, está bem, está vivendo lá, o homem está um coco lá na terra. Desse jeito continua servindo a Deus mesmo. Ele não ficou satisfeito, primeiro era na riqueza. Ele achava que Jó só servia a Deus porque era rico. Arrancou tudo, o homem continuou crente. Não, agora é porque ele está sadio, então qualquer um então sadio bem, serve a Deus. Deus falou, se você acha que é isso, então você vai lá. Pode tocar na carne dele, mas não pode tirar a vida dele. Deus conhecia o coração de Jó. Não tinha um lugar no corpo dele que dava para pôr o dedo, que era tudo ferida.
chagas terríveis. A Bíblia diz que ele se vestiu de saco, sentou nas cinzas e raspava as feridas com um caco de telha. Aquilo doía demais, sofria demais. Pressão psicológica, os crentes da igreja começaram a ir acusar Jó, confessa o teu pecado, porque lepra era símbolo de pecado. Vai, irmão Jó, confessa o teu pecado. A mulher dele chegou e falou assim, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Que Deus é esse que você serve? Nem a própria mulher não ficou do lado dele, depois de tanto sofrimento. Jó falou, você fala como uma louca. Jó não chamou ela de doida. Jó falou que ela falava como uma doida. Doida quer dizer endemoniada. Ele falou, você está falando como uma pessoa possuída com demônio. Como é que vai amaldiçoar Deus, né? Que conversa é essa? Depois que Satanás viu que não tinha jeito, e o Senhor deixou um tempo aqui, aí o Senhor falou, agora basta. Você já viu que ele é fiel? Agora eu vou restituir tudo. Segundo a Escritura, ele voltou a ter 10 filhos de novo, mais lindos que aquele. E voltou a ter toda a riqueza que ele tinha antes. Como? O Senhor proveu que ele viesse a ter todas as suas fazendas de novo. Satanás morreu lá. Não. Quando Jó viveu, nem Bíblia existia. A Bíblia não tinha sido escrita, nenhum livro da Bíblia tinha sido escrito. Jó conhecia as coisas a primeira Bíblia que houve, gente, foi as estrelas. Jó sabia tudo que ia acontecer pelas estrelas, o nascimento do Senhor, a morte do Senhor. Ele sabia pelas estrelas. A morte do Senhor. Ele chegou a dizer assim, nesse corpo aí, ele não tinha Bíblia, hein? Ele disse, eu ainda verei o meu Senhor nesse corpo. E ele viu. Porque quando ele ressuscitou, quando o Senhor expirou no Calvário, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram e os santos que estavam dormindo no pó da terra sob sangue de animal ressuscitaram e andaram na cidade e apareceram para muitos. Ele sabia que ia haver uma redenção. Um sangue perfeito, um cordeiro perfeito para resgatar o homem da mão do diabo. Então, irmãos, aqui hoje na terra nós temos Deus e temos Satanás, porque Satanás não morreu lá. Você vai ter que estudar o seu inimigo ou padecer na mão dele o resto da vida. Você vai ter que conhecer a Deus ou padecer na mão do diabo. Se você conhece a Deus e a palavra de Deus, você passa a conhecer Satanás. Suas artimanhas, suas maneiras de agir, seus falsos caminhos, as doutrinas erradas. Porque alguém está te guiando. Não tem como, você não está por conta. Talvez as pessoas nem percebam que elas estão sendo influenciadas o tempo inteiro. Né? Ah, apareceu uma ideia aqui, vou fazer isso. Ah, mas quem te deu essa ideia? Quem me deu essa ideia? Foi Deus ou foi Satanás? Tudo que Satanás dá pra gente é só para arrebentar com a vida da gente. Na mensagem Um Guia, o profeta diz no parágrafo 30, o guia tem entendimento de como ir e o que fazer. Por que o profeta está falando o guia tem que ter entendimento de como ir e o que fazer? Porque o Senhor estabeleceu, Efésios capítulo 4, versículo 11. Quer ver só? Efésios 4 e 11. Vamos ler aqui. Bom, o profeta diz, o guia tem entendimento de como ir e o que fazer. Nós aprendemos que o guia é o Espírito Santo. O Senhor falou, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai continuar guiando vocês. Mas como? Como é que ele vai fazer para nos guiar? Efésios capítulo 4, versículo 11, está escrito assim, e ele mesmo, Deus, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para quê?
que esses ofícios vieram. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para guiar os santos, para aperfeiçoar eles no Senhor. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Deus vai te guiar através de um desses ofícios. Na verdade, é do pastor, né? Porque os outros ofícios não têm a responsabilidade de ficar apacentando ovelhas. O evangelista passa e vai embora, o apóstolo passa e vai embora, o profeta entrega o recado e vai embora, o mestre ensina e vai embora. Mas o pastor é quem fica alimentando. O profeta diz aqui, parágrafo 30, o guia tem entendimento de como ir e o que fazer. O negócio é as pessoas enxergarem o guia. Satanás coloca tanto empecilho para que as pessoas não enxerguem os verdadeiros guias. Os falsos, ele não faz nem empecilho. Tem gente aí que não tem nada de guia, sabe nada, nem para ele. Entrou num cursinho na internet de teologia, fez lá um tempo de teologia, pegou um crachazinho e pendura no peito. Eles dão um diploma por correio. Você sabe quem escolhe? Não é o pastor que escolhe a ovelha. É a ovelha que escolhe o pastor. A ovelha deposita a confiança dela na mão do pastor. Por quê? Porque o Mombrana diz assim, do jeito que está na Bíblia, que a ovelha não sabe guiar a si mesma. A ovelha sozinha morre. Se o pastor chegar lá no campo e soltar todas elas lá, se aparecer um lobo, a ovelha não sabe dar coice, não sabe dar pinote, não sabe nada. Fica correndo ali toda a esmo ali de qualquer jeito. O lobo simplesmente escolhe uma, fala, hoje eu vou comer essa aqui. Não dou conta de comer 50 ovelhas mesmo. Hoje eu vou matar essa. Se elas ficarem por conta, estão mortas. Elas depositam a vida delas na mão do pastor. O pastor sabe zelar. Ele sabe quando o lobo está por perto. Ele sabe quando a ovelha precisa ser curada, quando ela precisa ser tosquiada, se for o caso, e assim sucessivamente. A hora de recolher para o curral. O pastor não vai embora. Mombrana teve em Israel. Ele disse, o pastor de cavalo é pastor também. De noite deixava os cavalos e ia embora. O pastor de jumento deixava ir embora. O pastor dos camelos deixava ir embora. Dos bodes deixava ir embora. Isso eu vi lá, o profeta disse. Mas o pastor de ovelha não ia embora. Ele punha a cama dentro do curral e dormia com as ovelhas. A diferença, pastor, todos eles eram. O Mombrana perguntou, os outros são chamados como? Eles são todos pastores. São todos guia. A palavra pastor traduzida no grego significa guia. Aquele que guia, um guia. São todos eles pastores. Mas só o pastor de ovelha não abandona. Só um verdadeiro pastor que carrega um ofício de Cristo guia o povo na palavra. Ele sabe o que ele está ensinando, para onde está indo e o que está fazendo. Tem visão longe, enxerga muito longe, porque o Espírito Santo dá isso para ele. Então, é a ovelha que escolhe o pastor. O pastor não pode obrigar a ovelha a seguir ele. Ela que tem que enxergar se ele é um pastor de ovelhas, verdadeiro ou não. Tem gente aí que porque o homem tem um crachá e um carro novo, vai todo mundo atrás. Deus sempre tem enviado um guia ao seu povo. Deus nunca falhou. Ele envia um guia, mas você tem que aceitar esse guia. Está vendo? Você tem que crer nisso. Você tem que ir na direção que ele diz. Se você entra numa mata e seu guia diz, vamos nesta direção, e ainda assim você acha que vai naquela direção, você vai acabar se perdendo. Então, quando Deus nos envia um guia para nos guiar, nós temos de seguir esse guia. Não importa o que pensamos, o que parece razoável, o que parece ridículo, não cabe a nós determinar isso. O guia é o único. Se ele é guia, verdadeiro guia, se ele é guia, não é porque ele é guia de si mesmo, é porque ele tem um verdadeiro guia nele. Você tem simplesmente que encontrar o guia, depois descansa.
Mombrana diz, procura um verdadeiro homem honesto, sincero, que não tem interesse de nada, a não ser guiar o povo a Deus. E não fica depois criando caso. Não, eu não creio assim. Eu falo, você não é guia. Ah, você não crê assim? Então você vai ter que ser o seu próprio guia. Por que tem tanta gente arrebentada por aí? As denominações ensinou o povo a se virar. Cada um é o seu próprio guia. E a ovelha não guia a si mesmo, é a Bíblia, por isso está aí, ó, tudo arrebentado. Não tem pastor. O povo não tem pastor mais. Os pastores não querem a responsabilidade, eles querem só o dinheiro. Uma pedição. O guia é o único. Não cabe a nós determinar isso. O guia é o único. No parágrafo 46, não discuta com a palavra do seu guia. Siga-o. Se não segue, você acaba se perdendo. E lembre-se, quando o deixa, você está por sua própria conta. De modo que queremos ficar perto do guia. Então, o segredo, irmãos, é descobrir aonde o Espírito Santo está guiando. Quem é o homem que ele está usando? Porque não são os homens que são guias. Mas o segredo da ovelha é descobrir aonde está o ofício. Muitos têm se intitulado pastores, doutores, profetas. Mas observe o que ele ensina. Observe onde ele frequenta. Observe onde ele vai. Crê em doutrinas falsas, em ensinamentos errados. Ele não é um bom guia. Quando você encontrar o verdadeiro guia, um verdadeiro oficial de Cristo que carrega o Espírito Santo, pare de brigar. Creia nesse homem. Não tem como. Você vai ter que ter um guia verdadeiro ou você vai ter que ter um guia falso. Só tem dois. O guia falso, ele usa 99% da palavra de Deus, do Evangelho. E as pessoas, como são ovelhas, que a Bíblia diz, elas não sabem guiar a si mesmas. Ela não sabe se ele está falando a verdade ou não. Sabe por que não sabe? Porque não tem homem que consegue guardar 66 livros na cabeça. Satanás consegue. Ele sabe cada versículo, cada parágrafo, cada ponto final, cada vírgula que tem nessa Bíblia. Mas não tem homem que dá conta de guardar tanto. Então como é que você sabe se ele está ensinando é verdade ou não? Se não tem uma escritura reprovando aquilo ou aprovando. A diferença é o Espírito Santo, porque ele conhece 100% do Evangelho. E ele prometeu nos guiar em toda a verdade. São João capítulo 14, versículo 26. Aqui, ó. Quer ver? São João 14, 26. O que o Senhor falou que o Espírito Santo faria? Eu vou ler, para não citar, só citar, né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos faria lembrar de tudo. Assim nós somos páreo para o diabo. Porque ele vindo com uma interpretação, com uma escritura errônea, que nem ele fez com o Senhor Jesus, citou uma escritura para tentar fazer o Senhor Jesus cair, mas como ele era a palavra, ele citou outra escritura. Ah, transforma essas pedras em pão e fala, está escrito, Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pula daqui que você não vai bater lá embaixo, está escrito na Bíblia. Ele dá na ordem aos anjos a teu respeito, para que não tropece nenhuma pedra. Também está escrito, disse o Senhor, não tentarás o Senhor teu Deus. Se é um leigo, ele está citando a Escritura, então deve ser certo isso, né? Está escrito na Bíblia. Mas o Espírito Santo foi colocado para quê? Para nos orientar. Mas como a fé das ovelhas, dos membros, não pode ser maior do que a do pastor, as ovelhas têm que comer através desse oficial. Nós lemos aqui Efésios 4, do 11 em diante, que o Senhor colocou esses oficiais para o crescimento da igreja, o aperfeiçoamento da igreja, das pessoas. Se Deus pular o ministro e falar diretamente com os membros, Deus quebrou a sua própria palavra. Ele não pode fazer isso. Não tem ninguém que guie a si mesmo. Se ele tiver por conta, ele está enganado pelo diabo.
Ele nem sabe que ele vai se arrebentar lá na frente. Porque o Senhor não faz assim. Ovelha não guia. Na Bíblia, a ovelha não guia a si mesma. Ela precisa de um pastor. Ou você escolhe o pastor, examina as Escrituras e escolhe um homem de Deus que te guia na palavra, ou fica por conta e tenta com o diabo. Conseguir rasgar com ele no conhecimento das Escrituras. Se eu conseguir rasgar com ele no conhecimento das Escrituras, eu posso fazer que nem o Senhor Jesus fez. Mas isso é impossível, porque não tem homem que guarda 66 livros na cabeça desse jeito. Como é que a gente vence? Porque o Senhor falou aqui, ó, o Espírito Santo nos lembraria. Na hora que o diabo vem com a Escritura, com a Bíblia, para nos armar um laço, para nós cairmos, o Espírito Santo vem e avisa. Isso aí está errado. Está usando a Escritura para te armar um laço para você cair em outra coisa. Ele tem essa obrigação, porque está escrito, o Senhor disse que mandaria o Espírito Santo. Às vezes o ministro, o pastor chega num membro e fala, irmão, não faz assim, 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 porque isso daí não vai dar certo, o diabo está te enganando. Ele vira e fala assim, como é que ele sabe que eu estou enganado, que eu não estou certo? Tem que ter Bíblia para poder me apoiar no que eu estou fazendo. A pessoa não respeita o ofício. O Senhor já veio para o oficial, já veio para o ministro e mostrou, falou, isso aí vai dar nisso, vai dar nisso e vai dar naquilo. Lá na frente vai se arrebentar inteirinho. Quem não respeita os oficiais, não respeita os guias do Senhor, bom, dá uma olhadinha aí fora. Aonde os guias estão guiando as pessoas, a conduta das pessoas, o afastamento da palavra de Deus, aonde tem levado as pessoas? Aos hospícios, aos hospitais, às delegacias, cemitério. É isso aí que está aí. Quantos por cento é assim? Quantos por cento da sociedade hoje, numa necessidade, ele fala, não, antes de eu ir no médico eu vou consultar o Senhor. Antes de eu tomar um remédio eu vou consultar o Senhor, se é do Senhor isso. 99,9% não faz isso. Não, eu vou ter um especialista agora que veio não sei de onde, o homem é, só falta falar, o homem é Deus. E tome remédio, e se lasca. Aí quando está morrendo, aí faz que nem eles estão acostumados a fazer, né? Isso aí não tem jeito não. Você vai ter que conviver com isso. Aonde que tem isso na Bíblia, que nós temos que conviver com o demônio? Conviver com enfermidade o tempo inteiro? O Senhor diz para nós repreender a enfermidade. Ele diz que é direito viver sadio, até ir para a sepultura, que nem um coco. Morrer de velho. Os guias levaram o povo a isso, o matador. Mas como eu disse, o reino de Satanás é prazeroso. As pessoas ainda preferem ficar presas ao diabo por causa dos prazeres e da folga. Não tem doutrina, não tem nada forçando, não tem nada exigindo. Se chover para cima tá bom também. Mas vocês lembram que Abraão falou para o rico no inferno? Lá na terra você aproveitou a tua vida, enquanto esse aqui não tinha nada. Agora você vai ficar sendo atormentado enquanto ele vai ter paz e vai descansar. É uma troca, é uma escolha. Deus deixa nós escolhermos. Você escolhe, eu escolho. Cuidado com quem está te guiando. Cuidado com as influências na hora que você está aí nas decisões da vida. Cuidado com as influências, porque alguém vai te influenciar. Satanás parece muito mais convincente do que o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus não fica bajulando ninguém. Ele vem e entrega o recado perfeito e pronto. Satanás fica bajulando, fazendo mil e um quadro, né? Não, isso tudo mentira, é um engano, é só para nos catar e nos jogar no chão de novo e pisar na goela, que nem diz. É um laço do diabo para nos fazer sofrer. Somente Cristo faz o perfeito pela gente. Nós temos que aprender qual é a vontade do Senhor. Senão nós sempre sofreremos.
na mão do inimigo e nós sabemos que é o inimigo. Amém? Você não vai poder falar com o Espírito Santo diretamente, tá? Isso é Bíblia. Deus estabeleceu oficiais. Para você receber um conselho de Deus, você pode falar com o Senhor diretamente. Mas Deus nunca vai pular o oficial dele. Ele estabeleceu oficiais. Ele nunca vai pular os verdadeiros oficiais. Quando houver necessidade, procure um oficial do Senhor. Ele sempre tem um recado para você, de Deus. Sempre te guiará, na verdade. É a mensagem guia. Um profeta que veio para nos guiar em toda a verdade e os oficiais de Deus para continuar fazendo isso. Amém? 9, 15, 9, 18. Deus abençoe os irmãos. Vigia o teu dia. Amém? Fecha o olho. Querido Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por tua palavra. Muito obrigado pelo guia que o Senhor nos deu, o Espírito Santo. Verdadeiro, ele nunca vai contra a palavra, nunca nos guiará no erro, nunca mentirá para nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que nós possamos aprender a ouvir Ele através dos seus oficiais. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e agradeço por tudo, Senhor, por mais esse dia. Dá-nos um final de semana, meu Deus, em tua presença. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe, Jesus.